Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência aqui na TV Mundo Maior. Nosso programa de hoje está falando sobre os agentes do destino. E aí, Sebastião, o que mais que temos? Eu estou começando a analisar a minha destinação. Eu estava durante o intervalo, imaginando como eu seria no amanhã, fisicamente falando, perispiritual e mentalmente, num estado consciencial mais íntimo no meu modo de pensar, de sentir, de falar e de agir. E imaginando por minha vez de onde viriam esses alimentos, se é da nutrição, se é de uma música que ouço, de uma leitura que faço, de uma interação num diálogo amoroso com um amigo, num diálogo às vezes mais enriquecedor com um professor, como eu agregaria esses valores mediante aquilo que pretendo ser ou me tornar. Porque eu preciso criar um propósito ou um projeto do vir a ser, do ser que está sendo construído ou reconstruído, para que a natureza, vendo a minha necessidade, a minha proposta e realidade, possa conceber-me a oportunidade ou entregar ou confiar a mim esses seres que vão ajudar-me na construção desse destino, desse vir a ser. E neste momento eu comecei a perceber que assim que eu estabeleci a proposta, já começaram a se apresentar seres de variada ordem, de variadas frequências, mesmo que eu não esteja comendo a cenoura, vindo da cenoura, do abacate, do abacaxi, do peru que ainda está lá caminhando bonitão, da vaca que ainda está caminhando, de seres de vários cenários, de várias frequências, de vários orbes, inclusive, já que fazemos parte do todo, mesmo que eu não esteja ainda elaborando mais intimamente esse pensamento, só de eu dar o start, já começa a acontecer bilhões de interações e transformações, e assim deveria ser com todos nós. Quando eu começar a pensar, eu saber que eu estou movendo incontáveis realidades, e ele se dispõe a vir ao meu encontro, e se eu começo a pensar e aborto a minha ideia e não substituo por uma melhor, eu começo a perturbá-los, a decepcioná-los, e no futuro eles não vão acreditar em mim. Principalmente quando eu convido um alimento, levo para minha casa de forma negligente, deixo ele apodrecer na geladeira, ou uso de forma indevida, ou na hora da confecção estou reclamando, estou de forma desajustada com aquele momento, não tenho consciência do que é confeccionar um alimento, que eu estou interagindo com a natureza como um todo no simples trato, ao lavar uma simples cenoura, ou qualquer alimento que seja, porque ali está a água inserida, a água é um ser vivo, tem memória. Eu fiquei pensando em incontáveis da realidade e começou a passar um filme, porque isso passa, e eu comecei a construir com serenidade, palavras por palavras, porque não sabia como buscá-las, porque não tinha mais assunto. A gente vai chegando no final da série, parece que vai faltando alguns trabalhadores na área da glicose que alimenta os neurônios do nosso cérebro para que a memória seja ativada e vários cenários catalogados, porque cada palavra é um elemental em plano maior, cada parágrafo de um livro também um outro ainda mais amplo, cada item de um livro um parágrafo ou o livro como um todo são seres elementares que constituem assim como uma simples letra ou um caractere, ou elementos menores ainda construindo esses caracteres. Então nós precisamos parar um pouco, desacelerar o nosso processo para planejar melhor a nossa conduta, para não perdermos tanto tempo, já que o tempo também é um ser vivo, nós o criamos segundo as necessidades e o tempo é particular para cada um, isso é só para você, ninguém precisa saber, enquanto para mim que estou feliz de bem com a vida, o tempo parece voar. Para outro que está de mal com a vida, parece que o tempo não passa nunca. Para quem está com sono em dia, com a sintonia fantástica, com propósito para o sair do corpo e aprender novas frequências do aprendizado cósmico, parece que a noite não deu tempo. Para aquele que está com insônia, que não tem proposta nenhuma, que está revoltado com a vida, que acorda, em vez de fazer uma boa leitura, ouvir uma boa música, fazer alguma coisa para que a mente seja condicionada e criar os mecanismos, ele acaba tendo um tempo incontável, parece uma eternidade, porque não consegue dormir e fica brigando consigo mesmo e não percebe que não é a quantidade de sono, é a qualidade, é onde vamos estar que faz a diferença nesse processo de nutrir o corpo
a emoção, o pensamento ou a própria consciência. É isso aí, Sebastião. E isso que você está trazendo nos remete muito para a nossa realidade, né? Então, isso quando você fala sobre essa questão de não é a quantidade, é a qualidade, faz com que a gente tenha uma reflexão sobre muitas coisas na nossa vida. Sim. Exatamente. Eu fico imaginando, tem pessoas que têm uma telinha na sua frente e às vezes não sabem o que fazer com aquela telinha. Tem várias transmissoras ou várias emissoras que pode chegar ali naquela telinha, porque tem um receptor, dependendo de onde eu escolher, e às vezes escolhe algo no momento X que pode interferir em toda uma estrutura. Por isso, nós temos que lembrar também o nosso propósito e, se já que temos algumas opções, eleger a melhor naquele momento, mediante o que pretendo, para ajudar-me no conserto da minha própria vida e não para perturbar o meu cenário. É isso aí. Então, para a gente poder complementar um pouco mais esse estudo, né, que está tão bom, tão rico, vamos para a página 239, fazer mais uma leitura. Conhecendo essa força criadora e interagindo harmonicamente com ela, transformamo-nos em artífices do nosso universo e da nossa destinação. Serve-nos de veículo de manifestação e de instrumento para a promoção de quaisquer ações. É a essência que se metamorfoseará em substância nutridora e em força orientadora. São nossos parceiros de jornada e de expansão consciencial. Que lindos, né, Sebastião? Exato. Então, este parágrafo deixa claro a nossa responsabilidade perante as nossas ações. Exato, porque quando estamos pensando, como nós já falamos, nós estamos criando essas realidades, interagindo com elas, enriquecendo-as ou perturbando-as, a depender do que estamos pensando. Por isso, a capacidade criativa em ação, que é o nosso pensamento, aliado à nossa imaginação, o nosso desejo, a nossa memória, a nossa inteligência, a nossa capacidade de arquitetar, construir, reconstruir, compartilhar, aperfeiçoar, isso nós temos dúvida disso. Agora precisamos saber se eu quero ser o agente construtor do meu destino, ou se eu vou entregar ainda, até quando, não sei, a condução do meu destino para outrem, transferir a condução do meu destino para os meus pais, para o meio, para quem quer que seja, sem assumir as responsabilidades que me cabem. Então, desde muito novo, nós podemos assumir isto. Vai depender da educação que temos no meio em que nos encontramos, porque educar é fazer emergir do ser o que ele já tem e dar a ele um caráter mediante o que ele possui e os referenciais que nós oferecemos para que ele possa moldar-se mediante aquilo que a natureza está ofertando e que ele já tem como natureza também, o meio, os pais como referenciais e aquilo que pretendemos construir para o futuro. E se de alguma maneira eu escolho não ser este agente do meu destino, acabo não utilizando essa força criadora, como que que isso vai acarretar? Pouca coisa, coisas básicas. Eu escolho não conduzir o meu corpo, por exemplo, eu me deixo conduzir. Então é a minha mãe que escolhe o alimento que eu vou comer. Eu até estava pensando ontem, eu falei, como que eu vou falar para a Neuza, isso ontem, que foi ontem, mais longínquo, mas ontem. Ela ofereceu macarrão com atum, e eu adoro, mas o meu povo estava pedindo milho, ou bolo de milho de sal, que ela faz, que é uma coisa do outro mundo. Parece que é aquelas materializações lá da colônia Nosso Lar, que parece que não é tangível. Tenho que concordar. E mentalmente eu fui dialogando com ela e não perturbei o seu universo, parece que não deixei ela descontente. Eu não sei se deixei de repente, aí depois eu vou ter que ter um tete-a-tete com ela para ver até que ponto. Mas sei que o bolo de milho chegou e foi muito saboroso, porque naquele momento o meu corpo, o meu universo, precisava desses seres para que nós pudéssemos continuar o nosso trabalho por aqui. O macarrão ser belíssimo, o atum mais ainda, mas eu precisava de agentes mais sutis naquele momento. Eu sei do sofrimento de como é pescado o atum, a violência dessa pesca em alto mar, que não temos ainda, a maioria das vezes, a consciência,
E às vezes a maneira que o trigo foi triturado e vários elementos processados, às vezes daria uma confusão a mais. Mas agora o milho seria ela que iria triturar, com seus agentes construtores, de uma forma amorosa, que ele se entrega por gratidão de ser transformados. E às vezes os outros estão sendo transformados em trigo simplesmente visando o lucro, não visando o bem do seu semelhante. Eu pensei em tudo isso e parece que deu certo, mas depois, como eu disse, vou ter que conversar com ela para ver se ela não ficou chateadinha, porque de repente o povo dela estava querendo o atum, né, com macarrão, que fatalmente daqui a pouco nós vamos trazê-los para dentro do nosso cenário, agora com toda alegria também. Mas precisamos ter essa consciência, porque se eu decepcionar o meu povo, não dando a eles a função devida, será que eles vão aceitar voltar comigo? Porque esses elementos vão dissociar e vão fazer parte da formação de outros corpos, e daqui a pouco eu estou voltando para a formação de um novo corpo. E será que eles vão querer? Será que os seres da natureza que ficou sabendo de tudo que eles aprenderam por aqui, da decepção que tiveram, do descontentamento, da ociosidade, tudo, porque agora toda a natureza sabe o que eu fiz com eles. Será que eu vou conseguir? E as mães que desejam conceber filhos, elas desejam. Os filhos que estão chegando talvez não tenham esse moral, esse crédito, desprezou a vida e agora não conseguem os elementos. Por mais que a mãe forneça os elementos psíquicos, os elementos emotivos, conscienciais, toda a alimentação física, tudo. Mas ele não consegue chegar ao 3º mês, ao 4º mês, ao 6º mês e precisa várias etapas. E se a mãe não tiver consciência, ela desanima e pensa que é ela que não merece. Não é ela, talvez seja o ser que escolheu vir através de você por sua consciência ampliada e você vai ter a paciência de ajudá-lo a convencer esse povo a fazer parte do seu cenário no futuro. Então até isso seria por conta de uma causa nobre, né? Pelo que você está nos trazendo. Exato. Ok, e você que está acompanhando aí o estudo com a gente, estou aqui falando sobre as páginas, mas se você ainda não tem o seu exemplar do livro Despertar da Consciência e quiser adquiri-lo, você pode, através do site odespertardaconsciência.com.br ou através do telefone 11 2455 8138, falando com a Neuza Marques. Ou 34 3671 2237, falando com a Jussara. E também se quiser agendar um evento e ter acesso aos CDs, DVDs, no site, etc. É isso aí. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos para dar continuidade no nosso estudo. Aguardo você.